com Alexandre Garcia, camisa 10 da Seleção Brasileira do Rádio. Fala com a gente, Xará. Bom dia. Pois é, a grande notícia nos jornais de hoje, né, falando Bolsonaro fica na superintendência da Polícia Federal, né, muito parecido com a prisão de Lula. Só tem uma diferença, o julgamento foi totalmente diferente, né? Lula teve direito de defesa, primeira instância, segunda instância, terceira instância, sempre com recurso, com tentativa de habeas corpus, né? Até finalmente transitado em julgado, segunda, depois de todos os recursos esgotados, ele foi recolhido a uma sala lá na Superintendência de Curitiba, onde recebia a dona Janja, onde todos os dias tinha manifestações lá na frente, né? Tratamento com Bolsonaro, a sala até parece que é menor. Lula tinha equipamento de ginástica. Bolsonaro não tem. É 12 metros quadrados, tem uma tela de televisão, uma cama, um armário, um ar-condicionado, uma janelinha no canto, né, e um banheiro privativo. Eu já falei aqui do médico Dr. Marcelo Caixeta, que fez uma análise com 30 pesquisas pelo mundo inteiro, e o caso de Bolsonaro é muito grave, e o confinamento, o sedentarismo pode desencadear um AVC, um infarto, uma broncopneumonia, uma doença psiquiátrica, mas enfim. E as coisas foram tratadas, né, com um noticiário de militância, que eu vi agora no Estadão, o Carlos Alberto Franco, professor Carlos Alberto Franco, falando a propósito da BBC de Londres, que alterou discursos de Trump para parecer que ele estava estimulando a invasão do Capitólio, né? Eu vejo discursos de Bolsonaro durante a pandemia como foram alterados, né? Tirados do contexto. Aí ele diz aqui para as pessoas que estão interessadas em jornalismo, né? Pega a BBC, diz que devia ser um exemplo aqui para nós. É urgente resgatar o jornalismo dos fatos, acontecimentos acima das paixões políticas e ideológicas, ouvir todos os lados. A neutralidade é impossível, ninguém é neutro, mas tem que ser fiel à verdade dos fatos, né? Porque hoje está um jornalismo de militância. Aí ele conclui que precisa voltar a ter a confiança da população, já que a credibilidade é essencial para a sobrevivência do jornalismo. Eu estou falando nisso por causa do noticiário que a gente vê aí e com defeitos horríveis de fala, né? Repórter que está narrando a coisa é ali, 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 repete o ali 10 vezes em 1 minuto. A gente fica procurando onde é ali, né? Mais outras coisas incríveis. Agora, CPMI, né? A gente está falando das condenações e tal, e esquecendo da CPMI, que está lá, só chega gente blindada. Agora a CPMI está indo atrás de um irmão do brigadeiro Joseli Camelo, que é ministro do Superior Tribunal Militar, aquele que ficava já antecipando que é crime de golpismo, né? Sem sair condenação, ele já antecipava as condenações. Agora mesmo ele vai dar um voto certamente para tirar a patente de capitão de Bolsonaro, que aliás não foi para o QG como os outros, para o Comando Militar do Planalto, ficou na superintendência da Polícia Federal como se fosse um civil total, ele é capitão da reserva. Mas aí agora a CPMI, daquele desvio do dinheiro dos idosos, está dizendo aqui que o irmão dele, que se chama Joseni, que é o irmão do Joseli, os pais só trocaram uma letra, recebeu 2 PIX, num total de R$731 mil. E que ele tem uma aposentadoria de 31 mil.
né? E está lá na investigação aquela Associação de Aposentados e Pensionistas do Brasil. E ele vai ser chamado lá para depor. O irmão dele, que está lá no STM, não tem nada a ver, mas ficou todo mundo em alerta. Opa, vamos ver o que está acontecendo. Bom, aconteceu num prédio da Esplanada dos Ministérios, num prédio de ministério, que foi feito para abrigar um ministério. Uma explosão numa estação de força, feriu uma pessoa, tem mais de quase 30 atendimentos de asfixia e tal, e pequenos ferimentos. No ministério, aí a gente fica sabendo que funciona num prédio, funcionam 6 ministérios. Essa coisa do novo ministério, por isso que temos déficit, né? Lá em Ministério da Gestão e Inovação das Mulheres, do Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento Social dos Povos Indígenas, da Igualdade Racial. Só com uma explosão dessa a gente fica sabendo dessas coisas, dessas invenções aí desse governo que acabou com os Correios, né, por exemplo. Só para concluir, lembrando que 10 de dezembro vai ser a sabatina de Messias, para conferir se ele atende à principal exigência da Constituição, que é notável saber jurídico. De Brasília, Alexandre Garcia.